Olá pessoal, bom dia, tudo bem? E nessa reflexão de hoje, eu estava me lembrando da semana passada que eu viajei com minhas filhas para a praia para comemorar o aniversário de uma delas. E a gente estava na praia e eu ia combinando com elas, com as menores, para elas não se perderem, o que elas tinham que fazer. Eu falei, meninas, a onda é forte, vai nos levando para um lado, vai nos levando para o outro. A gente precisa prestar atenção muito bem onde que a gente está. Nós precisamos ter um guia, um foco. Aí eu mostrei para elas, atrás da gente tinha um prédio grande. Eu falei com elas, ó, olha para esse prédio. Todas as vezes que vocês começarem a se afastar desse prédio, vocês precisam voltar, sempre fazendo isso. E elas não olhavam para o prédio, elas iam se distraindo e aquela onda ia levando elas para o lado. Quando eu percebi, elas estavam bem distante, eu fazia o sinal, elas voltavam. E assim foi durante todo o dia. Elas se distraíam, elas não olhavam para aquele guia, para aquele foco, para aquele prédio. Eu fiquei pensando que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas também. Quantas vezes somos levados pelas ondas, pelas confusões, pelas opiniões de tantas pessoas, não é verdade? Aquela famosa frase, Maria vai com as outras. A gente tem uma opinião, a gente quer muito seguir alguma coisa, mas um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, e a gente vai se envolvendo com aquilo, vamos sendo levados por outras opiniões. Diante de alguma dificuldade, diante de alguma coisa, nós mudamos muitas vezes a nossa opinião. Isso acontece também com as coisas de Deus. Muitas vezes nós queremos seguir a esse Deus, nós queremos fazer a vontade dele, mas diante de alguma dificuldade, a gente vai sendo levado pelas ondas e vamos sendo levados pelo pecado, vamos sendo levados por ideologias, vamos sendo levados por tantas coisas, por tantas opiniões e vamos nos afastando de Deus. E assim como eu falei com minhas filhas, a gente precisa também eleger um foco, precisamos olhar para Ele, precisamos olhar para Deus, precisamos olhar para Jesus, olhar para Ele e voltarmos ao caminho e voltarmos na sua direção e olharmos para Ele e estarmos sempre indo na direção dEle. Porque todas as vezes que a gente se distrai, porque todas as vezes que a gente olha para outras coisas, todas as vezes que a gente deixa de olhar para Deus, somos presas fáceis para essa onda, para essa confusão toda que tem se levantado nos dias de hoje, não é verdade? Vamos sendo levados por tantas coisas, vamos sendo levados por essa onda e vamos nos afastando de Deus. Vamos entrando fundo no pecado porque estamos olhando para outras coisas, para onde nós temos olhado. Hoje somos chamados a olharmos de novo para Ele, olharmos para a cruz de Cristo, que morreu por cada um de nós. Meus irmãos, hoje, nesse domingo, nós entramos na Semana Maior, a Semana Santa, nesse domingo de Ramos, em que Jesus vai a Jerusalém. Havia chegado a sua hora. Ele entra em Jerusalém, glorioso. Na missa de hoje, na celebração de hoje, nós temos dois evangelhos. O primeiro, logo no comecinho, é narrado para a gente a entrada gloriosa, o domingo de Ramos, em que uma multidão grita, né, adora Jesus, vai jogando o manto, vai jogando as suas roupas, vai jogando ramos para que Jesus pudesse passar, e ele entra glorioso em Jerusalém, na cidade santa. E é interessante que os reis, eles usavam cavalos grandes, cavalos imponentes, carruagens. Jesus não. Ele escolhe um jumentinho, que era utilizado por escravos para carregar cargas. Ele entra num jumentinho e todos ali, uma multidão, olhando para ele, com foco nele, aplaudindo, adorando. Porém, essa mesma multidão, alguns dias depois, vai gritar, crucifica, crucifica. Então, nesse domingo, nós celebramos o domingo de Ramos e a paixão de Jesus. No primeiro momento, vamos ver esse Jesus glorioso, uma multidão cantando, uma multidão glorificando. E na hora do Evangelho, vamos ler a leitura da paixão e morte de Jesus. Aquela mesma multidão gritando, aquela mesma multidão que gritava e glorificava, agora quer que Jesus seja morto. Crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Mudaram de opinião, Maria vai com as outras, porque deixaram de olhar para Jesus. Deixaram de olhar para Ele. Quantas vezes isso acontece conosco, não é verdade? Vamos mudando de opinião tão facilmente, como uma onda que estava levando as minhas filhas de um lado para outro,
essa onda vai nos levando e vamos nos afastando. Um dia queremos a Deus, um dia queremos seguir a Ele, outro dia nós viramos as costas, nós não queremos mais. Queremos o Jesus glorioso, queremos o Jesus na alegria, na hora da dificuldade, na hora da cruz. Nós não queremos seguir esse Jesus, não queremos isso. Queremos somente quando está tudo bem, mas nas dificuldades nos afastamos, blasfemamos, não queremos mais, não queremos essa cruz. Hoje somos chamados a isso, a olharmos para a cruz, para o madeiro que Ele abraçou por nós, por mim e por você. Quis morrer numa cruz, quis estar ali livremente. O Rei, o glorioso, o Rei do Universo, que entra no jumentinho, que abraça uma cruz, que vai como servo sofredor, por amor a mim e a você. Que a gente possa entrar então nessa semana maior, nessa Semana Santa, mudando de direção, mudando o nosso olhar, olhando para Ele, voltando. Se estamos longe, se essa onda nos levou para longe de Deus, se essa onda nos levou e nos afastou de Deus, agora é a hora de voltarmos para Ele, de olharmos para o nosso foco, para o nosso guia, para o nosso Rei, para a cruz e voltarmos para Jesus. Fique com Deus, foco, força e fé.